Mateus capítulo 24. A partir do versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A expressão a que vigília da noite havia de vir o ladrão traz para nós o tema da meditação: o ladrão na noite. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus oramos para que a Tua Santa Palavra encontre um lugar especial dentro do nosso coração. Nós possamos, Senhor Deus, sermos abençoados, iluminados, guardados pela palavra viva do Senhor. Abençoe a todos que vão ouvir Tua Palavra aqui no templo e em outros lugares. Que a bênção do Senhor esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A década de 60 e 70, muitos aqui não tinham nascido, mas te informo que essas décadas viram um dos maiores avivamentos da história. O movimento de Jesus que surgiu nos Estados Unidos na década de 60 ganhou milhares de jovens para Cristo. Esse movimento chegou no Brasil, que era um movimento específico para alcançar jovens. E foi uma coisa muito linda. Aqui no Brasil, me parece que esse movimento chegou com o título Mocidade para Cristo, aonde grupos como vocês cantaram aqui hoje começaram a se formar em todos os lugares, grandes encontros públicos. E a ênfase principal destes grandes encontros em que milhares de pessoas estavam se convertendo era a pregação, principalmente sobre o arrebatamento da igreja. Eu me converti na década de 70. Exatamente daqui 16 dias, vou completar 48 anos de conversão a Cristo. E eu me lembro deste tempo em que os crentes só pensavam na volta de Jesus. Foram tempos gloriosos. A gente deitava e acordava pensando na vinda de Jesus. E olha que foram tempos de grandes revelações. Eu me lembro que naqueles dias, 1976, 1977, por aí vai, eu acho que não passava uma semana sem ter um sonho muito lindo com a volta de Cristo. Eram sonhos arrebatadores, verdadeiras revelações, em que Deus nos ajudava a ver a dimensão do que seria, do que será ainda, o arrebatamento, porque ele ainda não aconteceu. Havia uma expectativa no ar, em todos os cultos, em todas as pregações. A expectativa era que Cristo podia vir a qualquer momento. O Espírito Santo estava extremamente ativo, movendo-se sobre todas as igrejas, praticamente no mundo inteiro, algo como jamais havia sido feito ainda, observado ainda. Nesse tempo foram escritos dezenas e dezenas de livros sobre o tema o arrebatamento da igreja. Foram feitos filmes e os pregadores
vinham imbuídos de uma virtude, de uma unção tão grande. Eu me lembro que sentadinhos, assim como vocês estão no meu lugar, na igreja que me converti, quando um pregador chegava ali e anunciava: hoje quero falar sobre o arrebatamento da igreja, você podia ter certeza que o lugar ia estremecer com aquela mensagem da urgência da volta de Cristo para os seus. Eu tive muitos amigos que converteram, que aceitaram Jesus naqueles dias, por causa da mensagem urgente, iminente, de que Cristo voltaria. Naqueles dias as pessoas não aceitavam Jesus Cristo para ficarem ricas. Isso estava fora de cogitação. Ser cristão para ficar rico, ser cristão para deixar de ser funcionário, para ser patrão. Essa ambição humana de galgar. Ninguém está tolhido da liberdade de sonhar em ter uma vida melhor, em ganhar um pouco melhor. Mas sabe, irmãos, ninguém vinha para a igreja tentando usar a igreja como esse trampolim, como essa ponte, apenas para galgar riqueza. Essa ideia que entrou nas igrejas é da teologia da prosperidade, em que se ofereceu um evangelho para o povo, para o mundo, um evangelho que aceitava trocas, aceitava um Cristo que aceitava negociar com o homem, né? Dizendo: ei, me segue que eu vou te dar muita coisa bonita, muita coisa grande. Não, Jesus dá o maior. Jesus, o que ele dá, o que ele promete dar e dá, é maior do que tudo. Ele dá a salvação, a vida eterna. As pessoas nesse tempo aceitavam a Jesus para irem para o céu. Nós realmente queríamos que Jesus voltasse, porque não havia nenhum tesouro aqui na terra em nosso coração. O tesouro estava no céu. Creio que nós estamos devendo, eu estou devendo, os pregadores estão devendo, para as gerações atuais. Nós estamos devendo a mensagem renovadora que aponta, que adverte, que chama a atenção do mundo para a vinda de Cristo. Uma mensagem séria, profunda, calcada na Bíblia, baseada nesses sinais que avolumaram tanto, que parece que não existe mais nenhum sinal que esteja faltando para a vinda do Senhor. Existem várias expressões na Bíblia que estão relacionadas com os eventos dos últimos dias. E uma dessas frases, desses temas, é o que eu anunciei: o ladrão na noite. Essa expressão é usada 7 vezes no Novo Testamento, onde nós lemos Mateus 24, 43, Lucas 12, 39, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2 e 4, 1 Pedro 3, 10, Apocalipse 3, 3, Apocalipse 16, 15. A expressão em si refere-se a uma intervenção súbita do céu sobre a terra. Ladrão na noite é uma intervenção divina na terra, no planeta, nos negócios dos homens, na rotina, quebrando toda essa cadeia de fatos e atos que o mundo cria, que o homem cria, e acha que por meio deles está dominando tudo, e não está. Deus vai intervir nos negócios da terra. O ladrão na noite é um conjunto de ações que serão coordenadas então diretamente do céu, com a finalidade de concluir a obra da redenção. O planeta Terra será redimido, a maldição será tirada deste planeta. Deus vai desarraigar todas as influências e os restícios maldosos, destrutivos do pecado. Deus vai entrar com sua providência para transformar, para mudar este mundo. E isto, é claro, vai exigir
uma intervenção judicial. Deus entrará com uma ação judicial contra os moradores da terra para desarraigar do planeta Terra o mal, a injustiça, o pecado. Dentre as várias ações divinas está o arrebatamento da igreja. Ela não é a única, não é o único componente, é um dos componentes. É talvez o mais importante dos componentes da ação de Deus, súbita como um ladrão na noite. Na realidade, o arrebatamento dará início a todo o processo. Depois do arrebatamento, o processo continua, passando pela grande tribulação. Durante a grande tribulação, num período de 7 a 10 anos e meio, terminará com a vinda pessoal de Cristo para reinar neste mundo. Chamamos da sua vinda em glória. Estabelecimento do milênio, o juízo das nações. O juízo das nações, o milênio, depois o juízo do grande trono branco. A seguir o novo céu e a nova terra e por fim o perfeito estado eterno. Isto é um resumo, em poucas palavras, do livro do Apocalipse. Então quero mencionar duas coisas importantes sobre a expressão o ladrão na noite. A primeira, repetido isso em todos os versículos que eu mencionei, onde aparece a expressão o ladrão na noite. Número 1, os ímpios serão pegos de surpresa. Jesus disse: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele dia é o dia do ladrão na noite. Aquele dia não é um dia de 24 horas, ele tem começo, ele começará, ele partirá a partir do arrebatamento, ele tem início, mas ele se estende, é um dia de várias horas, de várias semanas, de vários meses, é um dia profético. Então aquele dia virá de improviso, porque virá como um laço. Olha bem, o improviso está bem claro aqui. Virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Será uma intervenção global, será uma intervenção súbita, será uma intervenção orquestrada e coordenada pelo céu, será uma intervenção que pegará o mundo de surpresa. A figura do ladrão na noite mostra que ela se aplica principalmente aos incrédulos, que serão pegos despercebidamente, uma vez que eles nunca realmente creram ou creem que Deus vai julgar o mundo. O mundo está tocando a vida como se nada estivesse para acontecer. Agora, recentemente, houve uma conversa boba entre duas artistas em meio ao carnaval, em que uma que tem uma formação já cristã gritou de um carro de som daqueles trio elétrico: o Apocalipse está começando. Uma outra muito atrevida e do nariz empinado levantou lá e disse, ela tinha uma música, né? Tinha um tema lá, até esqueci o nome do negócio. Ela diz: eu vou pegar o Apocalipse e vou fazer isso com ele, eu vou macetar. Eu vou macetar o Apocalipse. Não vai acontecer que eu vou macetar o Apocalipse. Tadinha, a ignorância é tão grande, que ela nem chamou de Apocalipse, ela chamou de Acopalipse. Eu vou macetar o Acopalipse. A ignorância é tão grande, vai a um nível tão grande, que quando o Apocalipse começar a desencadear, não tem jeito de macetá-lo não. A hora que as nuvens escurecerem e os trovões começarem a ribombar,
e o vento começar a soprar, e a tormenta começar a vir sobre o planeta Terra, a Bíblia diz que Deus não deixará nem raiz e nem ramo, nem os exércitos da Rússia e da China, juntos com os dos Estados Unidos, poderá fazer coisa alguma contra a intervenção divina e a manifestação de Deus sobre este planeta. A Bíblia diz que o morador da terra vai procurar cova para entrar, para esconder. Ele disse, mas se ele escapar do laço, ele vai cair na cova. O incrédulo, o ímpio, ele pensa que é muito esperto. Ele pensa que vai sair impune e que ele pode continuar vivendo ignorando Deus e a sua palavra, fazendo o maior pouco caso das verdades de Deus, como se a Bíblia fosse um livro comum. Ele pode continuar, ele acha que ele é muito inteligente, ele é muito esperto, mas a hora que Deus levantar do seu trono, desembaiar sua espada e dizer, vou estabelecer a minha justiça, queridos irmãos, não tem inteligência artificial, não tem meios modernos de comunicação, não tem satélites, não tem governo, não tem exército, não tem nada que poderá conter a fúria de um Deus irado. Horrenda coisa que é nas mãos de Deus vivo. O incrédulo, o ímpio, pensa que é muito esperto, mas ele é tolo. E por isso esse dia vai chegar para ele como um ladrão na noite. Algum dia ele vai ter uma grande surpresa, exatamente como o indivíduo que é roubado. Ser roubado é um acontecimento que interrompe a rotina de voltarmos para casa na esperança de encontrá-la sempre da mesma maneira que deixamos. Um desses dias, os ímpios terão a terrível surpresa de ver os seus ninhos transtornados, e tudo o que eles pensavam que era motivo de segurança não valer de nada. Eles não terão onde segurar, eles não terão onde pisar, tudo será escorregadio debaixo dos seus pés. Os ímpios estão brincando com Deus, porém eles vão se arrepender amargamente de suas brincadeiras. O primeiro pensamento é esse: o ladrão na noite, a vinda súbita do reino de Deus, a intervenção divina sobre a terra, a começar pelo arrebatamento, pegará o mundo de surpresa, totalmente de surpresa. Número 2, e praticamente a mensagem é só de 2 pontos. Os crentes, aqueles que estão sendo iluminados por Deus, aqueles que estão aceitando a fé em Jesus Cristo, aqueles que estão tomando a Bíblia como a palavra da verdade, aqueles que se recolhem na sua casa e dizem: eu quero Jesus, eu quero ser daqui para ir para a igreja, para o trabalho, eu não quero este mundo, eu não quero o pecado, eu quero servir a Deus a cada dia, a cada momento. Os crentes verdadeiros que estão sendo iluminados por Deus na terra não serão pegos de surpresas. Nós não seremos surpreendidos. Ladrão da noite não nos pega. Sabe por quê? Porque está escrito. Paulo disse, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Escute, olha quanto é gostoso saber disso. Olha, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Paulo disse: eu não estou falando com leigos, eu estou falando com gente sábia. Eu não preciso nem explicar, porque vocês já sabem. Eu não estou falando com jardim da infância, eu estou falando com mestrados, com doutores da palavra de Deus, que conhecem a verdade de Deus. E aqui entra, irmãos, até mesmo aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que não teve condição de fazer o ensino fundamental, mal saiu do primário, do básico, mas pelo menos aprendeu a ler
com um pouco de dificuldade a Bíblia. Você é doutor diante deste mundo ímpio. Você é doutor diante de Deus, porque esse mundo ímpio não conhece nada. Você conhece a vontade de Deus. Não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis. Diga, eu sei. Vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Nós sabemos que não vai pegar nós de surpresa. Verso 3: pois que quando disserem a paz e segurança, o mundo vai tentar alcançar uma certa estabilidade econômica, financeira, e ele vai gabar-se, dizendo: nós sabíamos que íamos sair da crise, nós somos muito bons, nós somos campeões, nós podemos melhorar este mundo. Esta história que esses crentes andavam pregando, que haveria um juízo, isso é bobagem. Agora que o mundo vai ficar bom, que agora a gente tem leis que aprovam a liberdade total, nós podemos viver do jeito que quisermos. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Repita comigo: de modo nenhum escaparão. Isto não é para a igreja. Paulo está dizendo para a igreja: olha, o mundo, irmãos, vai ser pego de surpresa e não vai escapar. Aí ele completa, verso 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Este dia não vai nos surpreender. Nós estamos, desde que eu aceitei Jesus, com os meus 19 anos, eu estou bem informado de que Jesus vai voltar. Aqui tem irmãos que foram criados dentro da igreja, criancinhas andando, correndo, brincando, enquanto os seus pais ouviam esta mensagem. Isto volta e meia ecoava na sua mente, e você sabe, essa mensagem está no seu coração desde a sua infância. Um certo pastor disse assim: eu tinha apenas 8 anos de idade quando Jesus me salvou. Eu e meus pais fomos para a igreja, e ali na igreja, eu com 8 anos, uma criança ainda, bem jovem, bem tenra, ficava dormindo nos bancos, mas escutando. Volta e meia eu ouvia o pregador dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E ele disse: eu fui crescendo ouvindo a mensagem do arrebatamento, da vinda de Cristo. Meus pais vibravam com isto. E quando eu já estava com uma certa idade, na adolescência, 12, 13, 14 anos, ele disse: comecei a sentir o vento frio do mundo, do mundanismo, querendo me roubar esta mensagem, essa esperança. Isso que movia a minha vida e movia a vida dos meus pais, da minha família. Nós fazíamos tudo pensando nisso. Meu pai falava disso todo dia em casa. Os pregadores pregavam toda semana na igreja sobre isso. E ele disse que quando naqueles dias em que aquele vento frio do mundanismo tentou pegá-lo, ele disse que muitas vezes ele acordava de noite, 3 horas da manhã, ainda uma criança de 10, 12 anos, e ele ficava pensando assim: será que Jesus voltou? E ele ficava quietinho na cama por horas, esperando para ver se tinha algum barulho dentro da casa. Muitas vezes ele não ouvia nenhum barulho, aí o coração dele disparava, e ele levantava da sua cama de ponta de pé e ia para a porta do quarto dos seus pais, e ele diz que colava a orelha ali na porta para ver se conseguia captar pelo menos o som, talvez ali de alguém dormindo, de alguém. Ele disse que ficava ali por horas às vezes, porque ele estava morrendo de medo de pensar
que seus pais tivessem sido arrebatados, ele tinha ficado. Aí ele disse o seguinte, ele disse, então de repente, eu dava graças a Deus que minha mãe tinha um hábito, uma forma, de quando ela estava dormindo, às vezes ela conversava dormindo. Ele disse, aí então por acaso minha mãe começava a conversar, dormindo, e ele quase gritava, dizendo, glória a Deus, graças a Deus que meus pais estão aqui, o arrebatamento não aconteceu. E ele disse assim, principalmente quando eu escutava a voz da minha mãe, porque ele disse, minha mãe era crente de verdade. Eu tinha certeza que na hora do arrebatamento a minha mãe ia desaparecer, mas quando eu escutava a voz dela, eu disse, graças a Deus, Jesus voltou, eu preciso então consertar minha vida com Deus. E ele voltava e dormia, o coração desacelerava, e no outro dia ele já era o primeiro da casa que dizia, hoje eu quero ir para a igreja, pai. Hoje eu quero ir para a igreja, mãe. A gente sempre tem uma referência, né? A gente tem sempre um referencial que a gente pauta nele. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que dizem, bom, se eu sair de manhã cedo e encontrar com o irmão fulano de tal, tenho certeza que o arrebatamento não aconteceu. Agora, se eu encontrar aí com a meia dúzia que eu conheço, não serve de base. Eu não sei se tem ou se não tem. Mas se eu encontrar com aquele irmão, eu tenho certeza que eu ainda posso me preparar para o arrebatamento, que não aconteceu. E é verdade. Qual é a coisa mais importante para o arrebatamento, para a hora do arrebatamento? O Senhor Jesus disse em Apocalipse 16, verso 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Desde a queda lá no jardim do Éden, o homem tem sentido vergonha de sua nudez. Aliás, alguns ainda sentem vergonha da sua nudez. Mas, no geral, a regra é que todo ser humano tinha que ter vergonha da sua nudez. Mas isso não pode ser dito lá na praia, no clube, né? Bom, esse é um caso à parte. Eu estou falando aqui de gente que teme a Deus. Quem teme a Deus, a regra geral é que nós tenhamos vergonha de nossa nudez. O Senhor Jesus disse, guarda as tuas vestes, para que não ande nu. Quando Adão, quando Eva pecaram, quando eles pecaram no jardim do Éden, eles perderam a vestimenta de luz que eles tinham. Era chamado de a glória de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A glória de Deus que os envolvia desapareceu, eles se acharam nus e começaram a sentir vergonha, e esconderam no meio do mato. Deus chegou e disse, Adão, onde você está? Estou aqui, mas estou com medo, porque eu estou nu, estou com vergonha. Deus disse, quem te disse que você está nu? O pecado tinha descoberto a glória de Deus, tirado ela da vida do homem, e ele perdeu as vestimentas gloriosas. Tentou fazer algumas vestimentas, mas estas foram inadequadas. Interessante, tudo que a gente tenta fazer para cobrir-se aos olhos de Deus é inadequado. Tudo são as obras humanas, são os esforços humanos, irmãos. Ninguém vai para o céu pelas obras humanas. Só existe uma obra perfeita, aceitável diante de Deus, é a obra de Cristo na cruz. A minha obra é pobre, é trapo de imundícia. A obra de Cristo é perfeita. Você precisa de ter a justiça de Cristo conferida a você, a mim, para que Deus nos aceite. Quando Deus olha para nós, Ele não vê a minha fragilidade, a minha fraqueza, Ele vê a justiça de Cristo e me aceita. É por isso que Jesus Cristo não é uma opção, Jesus é o caminho.
Jesus é a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus está morto, perdido. Então, o Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola das bodas do filho do rei. E ele fala do povo reunindo no salão que o rei preparou para a festa. E aí ele fala que houve um problema muito grave nessa festa, porque quando o rei chega, ele vai fazer uma inspeção no salão da festa, um salão lindo, iluminado com cristais resplandecentes, com talheres elevadíssimos, um lugar lindo, belo. E a Bíblia diz que o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas escute bem, o convite do Evangelho é para todos: vinde a mim todos. E as pessoas vêm para a igreja, mas chega aqui, ela tem que ficar atenta, porque para ela entrar nas bodas eternas de Jesus Cristo, ela tem que receber um vestido, uma vestimenta. Essa vestimenta, todos são convidados a vir para a igreja, mas é aqui que ele recebe a vestimenta. Deus está dando essa vestimenta para quem está atento à sua palavra, a ministração de Deus na igreja. Aqui não é um clube religioso, aqui é a casa de Deus, aqui é a agência de Deus na terra, aqui é onde Deus transforma, onde Deus muda, onde Deus dá um novo coração para o homem, dá uma nova vida. Mas a hora que Deus está para dar essa nova vida, essa nova vestimenta, às vezes a pessoa está distraída, às vezes a pessoa não está atenta, ela apenas está fazendo números. É por isso que muitos são chamados a entrarem para a festa nupcial. Pode até haver possibilidade de entrar todos, mas na hora de certificar quem fica, só quem recebeu as vestimentas adequadas. Quem não tiver as vestimentas adequadas não poderá fugir da ira de Deus, se escondendo no templo, nas águas batismais, atrás dos rituais religiosos. Nada disso salva o homem da perdição, só a cruz de Cristo. Você tem que vir para a igreja e achar o seu lugar aos pés da cruz, render-se, entregar. De Jesus: quero tudo do Senhor para mim, e dou tudo que sou e tenho para o Senhor, tudo, não sou dono de mais nada, o Senhor é dono da minha vida. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que a maioria de meus irmãos que aqui estão convictos, estão certos que já receberam as vestes da salvação. Quando o Senhor vier fazer a inspeção, nós não estamos com medo, porque nós não estamos aqui com a nossa justiça própria, nós não estamos aqui com a nossa capacidade, nós não estamos aqui com os nossos predicados, nós estamos aqui com a graça de Jesus. Somente Jesus pode nos dar as vestes adequadas para o arrebatamento, para o seu reino. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61, verso 10. Quem dá as vestes da salvação? Quem entrega para nós o manto da justiça? O Salvador, Jesus Cristo. Quando o arrebatamento acontecer, a igreja tem que estar adornada, a igreja tem que estar coberta por esta santificação que vem da cruz. Por isso, no livro do Apocalipse mostra a igreja já na glória. Como é que ela está na glória? Como ela estará na glória? Já foi vista na glória.
No Apocalipse, a profecia mostra o que vai acontecer, então já foi vista. Nós vamos estar lá. João viu o que nós seremos. O que nós seremos? Está escrito assim: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Glória a Deus. A igreja está se aprontando, a igreja está se tornando cada dia mais limpa, mais pura, mais alva, mais cheia de virtude. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. Encerrando esta palavra, eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, o dia e a hora do arrebatamento continua sendo um mistério. Jesus realmente disse que desse dia e hora não é possível ninguém saber, mas nós sabemos que esse dia não nos surpreenderá. Eu quero que fique dessa mensagem exatamente isso. Se nós caminhamos e andamos com Cristo, se nós vivemos com Cristo, andamos com Cristo, com Ele viveremos. E não se preocupe se o arrebatamento vai ser de noite, à tarde, ao cantar do galo, se vai ser de manhã. Não preocupe, porque de toda a face da terra, de todo o planeta Terra, os salvos serão atraídos para encontrar com o Senhor nos ares. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram com Cristo restarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento. Milhares de pessoas serão tiradas da terra em fração de segundos, desaparecerão repentinamente do trabalho e da casa, nas ruas, nas escolas. O transtorno será geral no mundo inteiro. Porém, naquele dia, os fiéis estarão com Cristo em sua glória. Vamos ficar com Jesus. Vamos estar sempre com Ele. Curve a sua cabeça. Querido Jesus, obrigado. Nós te louvamos nesta hora, neste momento te adoramos, porque o Senhor plantou em nossos corações a semente da esperança e da vida eterna. E nós, Senhor, te adoramos porque estamos tão perto deste dia, desta hora, deste momento. Obrigado, Jesus, que nos ama. Obrigado, Jesus, que morreu por nós. Obrigado, Senhor, que nos trouxe o perdão e a vida eterna. Abençoe, Senhor, a tua igreja em toda a face da terra, que naquele dia, naquele momento em que o Senhor há de vir, nós possamos estar unidos numa só fé, num só propósito, para darmos o brado da vitória no nosso encontro eterno e poderoso com o Senhor. Abençoe desde as nossas criancinhas aos anciãos da tua casa. Abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe que o teu povo possa estar sendo nutrido pela esperança da tua vinda gloriosa, em nome de Jesus.